Três informações sobre a fase de mapeamento em um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que talvez você não saiba. Oi, eu sou Silvia Brunelli e aqui neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. E se esse conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like. Muito bem, quais seriam três informações que talvez você não saiba de uma fase de mapeamento de processos? Quando você vai iniciar um processo de adequação à LGPD, muitas empresas falam assim para você: faz logo a política de privacidade. Só que é impossível fazer a política de privacidade sem você fazer o mapeamento dos dados e dos processos antes. Você sabia disso? E aqui vem a primeira informação. Na fase de mapeamento dos dados, do processo de adequação à LGPD, nós temos dois tipos de mapeamento: o mapeamento de dados e o mapeamento de processos. E aqui eu vou explicar rapidamente a diferença. O mapeamento de dados é quando você vai buscar os dados dentro dos sistemas. Ou seja, eu vou buscar dentro dos sistemas e também no papel. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que essa lei se aplica à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso significa que, por padrão, os dados pessoais são protegidos fisicamente, nos papéis, sabe, aquelas fichas de cadastro, por exemplo, na área da saúde, resultados de exames, ou qualquer prontuário ou assessment que eles falam, né, testes, que você eventualmente tenha impresso, contratos, tudo que tiver dados pessoais em papéis são protegidos pela LGPD. E tem muita gente que tem a falsa impressão que é apenas nos sistemas. Inclusive, essa semana eu falei com um advogado, ele falou assim para mim: não, a nossa empresa, eles são uma agência de turismo, pensa, nossa empresa não tem banco de dados, porque o nosso site é só de propaganda, a gente não coleta dados pelo site. E eu fui explicar para eles que, por padrão, a Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados pessoais em papéis. E ele teimou comigo que eles não tratam dados pessoais. Enfim, muito advogado desinformado. Se você é um deles, é bom você estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que interessante, quando você faz essa fase de mapeamento de dados, você está buscando os dados pessoais, tanto em papéis quanto nos sistemas. Diz a Lei Geral de Proteção de Dados que os dados que estiverem em sistema devem estar estruturados. O que é isso? Organizados. E tem uma informação alarmante que foi publicada numa pesquisa recente, que 80% dos dados que rodam pela internet são desestruturados, ou seja, está a maior bagunça espalhado por aí. Pensa a confusão para a gente arrumar tudo isso. Mas enfim, na busca de dados, no mapeamento de dados, você vai buscar os dados pessoais que estão tanto em papéis quanto nos sistemas, ok? Muito bem, depois que você faz isso, você vai buscar o mapeamento dos processos. O que é isso, Silvia? O mapeamento dos processos é quando você vai entender o fluxo desses dados dentro daquele controlador. Por onde os dados entram, com quem eles são compartilhados internamente e com quem eles são compartilhados externamente, ou seja, com operadores, parceiros que prestam serviço para aquela empresa e também recebem dados daquela empresa para poder prestar aquele tipo de serviço. Tá? Silvia, dá um exemplo de um operador externo que eu preciso mapear esse processo. Um exemplo, um escritório de advocacia externo que precisa tratar com os dados, por exemplo, dos empregados, se for um escritório trabalhista, ou se for um escritório de cobrança, ele vai receber ali o dado dos inadimplentes. Por exemplo, um contador que faz ali os cálculos da folha de pagamento, as guias de seguro social, ou as guias de impostos e as guias sociais, isso tudo lida com dados pessoais. Esses são apenas alguns. Tem também plano de saúde, plano odontológico, tem uma série de compartilhamentos de dados pessoais que sai dessa empresa que você está fazendo o processo de adequação com operadores externos. E além disso, ainda tem a transferência internacional de dados.
Muitas empresas acham que não existe transferência internacional de dados lá. Quando você descobre qual a ferramenta de e-mail que eles usam, em que site, né, qual é o provedor do domínio deles, né, onde está hospedado aquele site, qual é o e-mail que eles usam, qual é o sistema que eles usam, se eles usam nuvem, nós descobrimos que sim. 99% das empresas hoje fazem transferência internacional de dados e não sabem. Eu já cheguei a uma empresa que eles falaram, não, a gente não usa, a gente só usa aquele OneDrive que está no Windows. O OneDrive é uma nuvem e é a transferência internacional. Então, todo mundo praticamente faz transferência internacional. Isso tudo você vai mapear no mapeamento de processos, por onde os dados entram, eles entram por diversos departamentos diferentes, qual é o fluxo ali dentro entre os departamentos, também fora, né, nos operadores e também transferência internacional de dados. Então, isso é importante. A primeira informação, então, é que o mapeamento, ele é dividido em duas fases, mapeamento de dados e mapeamento de processos. Número 2, a diferença que você tem quando você vai fazer esse mapeamento. Silvia, qual é a data inicial para eu poder começar, né? De trás para frente, qual é o marco inicial? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege todos os dados, inclusive o artigo 63 diz que a lei retroage. É uma das poucas leis que retroagem, porque a proteção de dados, e agora é direito e garantia fundamental, ela é protegida e então ela tem o efeito de retroação, ou seja, ela retroage. Olha que importante, você vai ter que fazer todo esse mapeamento de dados e de processos, inclusive desde a existência da empresa. Meu Deus, Silvia, calma, agora eu estou em pânico, não fique. Neste primeiro momento, faça todo esse processo desde 18/9/2020, que foi quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. Por quê? Porque o artigo 63, que diz que a lei retroage e que esse banco de dados que foi tratado antes de 18/9/2020, terá que ter uma regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para a gente saber como é que vai ser feita a adequação do que a gente está chamando de banco de dados legado, ou seja, que foi herdado de antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Então vai começar uma adequação, foque de 18 de setembro de 2020 para cá, e depois, no segundo momento, após a regulamentação da NPD, nós vamos ver como que nós vamos regulamentar, como é que nós vamos adequar o banco de dados legados. E terceiro, para você fazer a fase de mapeamento, você precisa fazer muitas perguntas. Inclusive, nós temos um mapeamento com 200 perguntas que são feitas para todos os líderes de todos os departamentos, para que você possa entender completamente o fluxo daqueles dados internamente na empresa, externamente e internacionalmente. 200 perguntas. Silvia, mas nós vamos fazer 200 perguntas para cada departamento? Não. Essas 200 perguntas, elas serão divididas, pulverizadas, de acordo com a competência de cada departamento. Então, por exemplo, se eu estou falando ali com o pessoal do RH, eu não vou perguntar qual é o sistema que está protegendo aquele dado. Isso eu vou falar com o pessoal de segurança da informação, de TI, por exemplo. Então, são 200 perguntas no geral, aonde a gente conseguiu trazer ali um mapeamento de toda a empresa. Então, vamos recapitular? Número 1, a fase de mapeamento de processos. De mapeamento tem processos e dados. Você vai ter que fazer a adequação, inclusive, do banco de dados legado no futuro. E número 3, são mais de 200 perguntas para você conseguir fazer todo o mapeamento de processos. Você sabia dessas informações? Então, se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, não se esquece de ativar o sininho das notificações e me seguir aqui no canal. Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like antes de ir embora e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.